Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando e puder aí me dando um alô, se tá me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo certo, puder dar um alô aí nos comentários. Bom, a proposta de hoje, desta live de terça-feira, mais uma terça-feira aqui com vocês, com esse conteúdo inteiramente gratuito. Então, assim, é algo que é muito valioso, né? Porque tô compartilhando de fato conhecimento sistematizado ao longo dos últimos anos sobre alfabetização. Provavelmente é algo aqui que vocês nunca ouviram na faculdade de vocês. E aí o tema de hoje, desta live de hoje, é sobre a questão do nome próprio na alfabetização. Bom, que a criança precisa aprender o seu próprio nome, eu acho que ninguém discorda, né? Claro que a criança precisa aprender. Ela precisa saber traçar seu nome, reconhecer seu nome, escrevê-lo, né? Conseguir identificá-lo. Mas aonde é o lugar desse ensino do nome? Em qual momento que a gente ensina isso? Ou por que a gente ensina o nome da criança? E melhor ainda, qual é a forma mais eficiente para ensinar o nome próprio, o nome da criança? Então, assim, se vocês quiserem até já ir me falando, enquanto a gente tá aqui esperando um pouquinho, como vocês ensinam isso? Qual é a abordagem de vocês? Como que vocês fazem para ensinar o nome das crianças? Como que é essa prática ali, né? Em crianças que muitas vezes não têm conhecimento nem das letras, não têm conhecimento nenhum, que chegam cruas, né? Que não sabem nada, que não sabem quais letras compõem o seu próprio nome, que não aprenderam isso anteriormente. Como que vocês costumam fazer esse ensino? Se alguém quiser compartilhar, pode escrever aí nos comentários, tá? Mas primeiro, eu queria dizer o seguinte. Uma coisa é da natureza da escrita, da natureza do traçado, né? Então, uma coisa é o exercício da caligrafia, da escrita do nome. Então isso tem o seu lugar, obviamente, né? A escrita das letras, esse conhecimento das letras enquanto os seus traçados. Então isso é uma prática que a gente pode incentivar desde cedo, né? Então, ó, a Patrícia comentou, né? Com fichas, palitos com as letras. Então, primeiro, traçando, uma coisa que muita gente usa é o alfabeto móvel, né? Então eu posso começar apresentando pelo alfabeto móvel, posso mostrar uma ficha, né, que já está escrito o nome, massinha de modelar, isso tudo, ok, né? Porque é um exercício que a gente está querendo desenvolver uma habilidade motora, essa habilidade motora de traçar a letra. Então a gente está preparando a criança para fazer esse traçado das letras, né? Só que tem de um outro lado, que é um outro conhecimento daquelas letras ali. Porque aquelas letras, embora tenham as suas formas gráficas, elas representam sons. E a Rita, minha aluna, já comentou, por aqui eu ensino pelas paredes dos sons das letras. Que, de fato, ao longo desta live eu vou falar que é um excelente recurso quando a gente alia, né, esse desenvolvimento motor da escrita, ajuda essa referência de como se escreve, a gente chama de memória motora. Então a criança tem essa memória motora de como acontece o traçado da letra, se associa com o som que ela representa e assim a gente tem um conhecimento explícito. A criança sabe como que o nome dela é formado. Ela não faz simplesmente cópia, ela não vai lá e simplesmente copia o próprio nome, né? Então, o meu nome, Mariane, eu posso ter aprendido somente pela cópia, M-A, né? E ainda soletrando o nome da letra. Mas eu também posso aprender, já como uma referência do meu nome, a codificá-lo com uma relação com o som que aquelas letras representam. Então, para isso, eu precisaria, em um primeiro momento, claro, desenvolver habilidades motoras de escrita, então traçado de letra, e de outro lado, desenvolver a habilidade da criança reconhecer que aquelas letras que ela está traçando, elas representam sons, né? E assim, seria o primeiro contato através do seu próprio nome, para que depois ela consiga usar essa informação para escrever qualquer outra palavra, né, que seja necessária.
que ela também consiga decifrar a partir daí, não como é feito hoje. E como é feito hoje, Mari? Como que é feito hoje? Como que é estimulado? Como é ensinado? E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho de um contexto histórico, né? Eu fiz aqui um rascunhozinho para eu saber as páginas do livro que eu vou pegar aqui para vocês. Mas o primeiro livro que eu vou pegar, deixa eu pegar aqui do lado, é este livro aqui. Acho que esse é o livro mais disseminado no contexto da pedagogia do Brasil. Isso aqui não tem o que se discutir. A gente pode discutir a efetividade da teoria, a abordagem teórica do livro e tudo mais, mas que de fato é o que todo mundo é incentivado a ler, né? Mas eu vou trazer uma reflexão aqui. O que a autora ela traz com essa abordagem do nome? Então, na teoria da psicogênese, a gente vê, a partir da implementação dessa teoria, essa didatização da teoria, ou seja, sendo colocado em prática na sala de aula, a partir de uma teoria, né, propostas didáticas a partir da teoria da psicogênese, sendo incentivadas para que o nome próprio seja um dos principais elementos a ser ensinado para a criança, ou pior, que nem seja ensinado, mas que a criança ela seja estimulada a refletir sobre o seu próprio nome, a partir, né, do seu nome, a partir do que teoricamente ela traz de conhecimento, fazendo essa relação conforme as autoras defendem, esse desenvolvimento construtivo, tentando descobrir o que as letras são, o que as letras representam e como o nome da criança se organiza, se torna uma palavra que para ela vai ser memorizada, uma palavra que vai ser estável para essa criança, e a partir desta estabilidade, ou seja, as letras seguindo sempre a mesma ordem, com as mesmas letras, o mesmo significado, que a partir desta memorização, ela serviria para reflexão de outras palavras. Então a gente tem os famosos bancos de palavras dos alunos de uma classe. Aquela ordem alfabética dos nomes, as fichas dos nomes sendo colocadas na cadeira, na carteira, na mochila, no lugar do lanche, né, sendo colocado em vários contextos, porque esses nomes estão sendo ali divulgados com esse objetivo de se tornarem memorizáveis e que estimulem a reflexão do conhecimento que a criança precisa chegar para ler. Qual conhecimento é esse? De que as letras representam sons, que ela consiga identificar que aqueles grafemas que estão traçados no nome dela representam os sons da fala. Então, este é o lugar atualmente do nome próprio, né? Então, as autoras tratam o nome próprio como exemplo com as palavras delas, tá? Forma estável dotada de significação, como um modelo de escrita, como a primeira forma escrita dotada de estabilidade, como eu expliquei aqui para vocês, com uma sequência sempre igual, com as mesmas letras, né? Não tem alteração. Como protótipo, olha, prestem atenção nessa palavra, como protótipo de toda a escrita posterior. Então, ela vai ter como um protótipo, como um exemplo, como algo a ser seguido também, essa estabilidade, para tudo que ela vier a descobrir e se jogar para escrever posteriormente. E em muitos casos, cumpre uma função muito especial na psicogênese que estamos estudando. Então, neste livro aqui, lá na página 221, está exatamente esse trecho aqui com um capítulo, dentro de um capítulo e dentro de um item que fala sobre o nome próprio. O item 1 aqui, o nome próprio. Então, vocês vejam que o estímulo que a gente tem para trabalhar o nome próprio dessa forma, que sirva como uma palavra estável, como uma palavra memorizável, um protótipo da escrita posterior, tem uma fundação. E a fundação está aqui, na teoria da psicogênese, lá da década de
final de 70, início de 80. Então, nome próprio como modelo de escrita. E a partir disso, elas utilizaram as suas investigações para verificar, a partir do nome das crianças, as fases em que as crianças estariam e como que elas vão se apropriando da linguagem escrita. A Alda aí comentou, as crianças memorizam apenas o nome, se puder. Então, elas vão apenas memorizar. Elas não vão entender como que aquele nome ele foi composto. Na teoria da... exatamente. Se pedir para ler outra palavra, não sabe ler. E pior, às vezes se trocar alguma letra do nome ali, ela já também não sabe. Ela já também não sabe a ordem, ela já se perde. Porque aquela estabilidade já se perdeu. Então veja que esse apego em ensinar o nome da criança, ele tem um fundamento que é a partir deste nome, ele estimular essa prática, estimular o levantamento de hipóteses sobre a relação entre aquelas letras que estão presentes no nome da criança e os sons que elas representam. Vocês querem um exemplo? Que é muito comum, e eu tenho certeza que vocês veem isso acontecer, talvez vocês já fizeram isso daí, ou fazem. É o seguinte, tem lá o nome das crianças de uma sala. Eu vi esse vídeo, inclusive esse vídeo eu vi hoje. Tem lá, a aluna chama, eu não me lembro, Amanda, por exemplo. E eles queriam escrever apontador. Então colocou uma figura do apontador e a professora estimulando as crianças. Olha, crianças de 4 anos, tá? Então, olha, se a gente precisa escrever apontador, qual o nome do coleguinha da classe que a gente vai utilizar como referência e que a gente vai observar se tem o mesmo som igual? Aí as crianças ficam lá. A de Amanda. Aí pegam o A de Amanda e coloca lá para tentar começar a decifrar, né, a codificar o apontador. Daí coloca lá o A. Daí assim vai indo. Essa estimulação ela é feita frequentemente e em excesso, sem... Qual que é a grande crítica disso? Sem dar à criança previamente o conhecimento necessário das letras e seus sons, dos sons que as letras representam, para que ela não precisa se segurar nessas possíveis palavras estáveis e memorizáveis, seja no nome dos colegas, sejam outras palavras que vão sendo colocadas ali como memorizáveis. E isso é feito para tudo, a partir do nome da criança. Então pega o nome da criança, utiliza como referência para refletir outras palavras. O grande problema disso é que, às vezes, nem com o nome das crianças, às vezes isso não está bem estabelecido, às vezes as crianças não estabeleceram legal, porque olha só, vejam um exemplo, por exemplo, na palavra, no nome de uma criança que se chame Roger, né? A gente tem ali o G, que representa um valor sonoro de J, porque ele está junto com a vogal E, certo? Então, Roger, na sílaba lá, escreve com G, mas ele tem um valor sonoro de J. E aí, imagina, a criança precisa escrever gato na escola. Aí você vai olhar e fala assim, olha, esse G aqui é de qual nome? Aí as crianças não tem, ninguém que comece com G, nada. Aí elas começam, ou tem o que é com, sei lá, Gislene, por exemplo, Gislene. E aí, olha lá, a Gislene, o G da Gislene tem som de J. Como que eu faço isso? Como que eu explico? Não fica muito mais complicado e complexo para a criança perceber que quando tiver com o I ali, né, naquele momento que ela está tentando fazer essas explorações de nome, tentando utilizar isso como pista, ela tem que estabelecer essas relações que não são simples de imediato. Aí vamos lá, tentar escrever gato. Ó, não é o G de Gislene, de Gislane, também não é o G do Roger. Ah, mas de repente é o G aqui do Gabriel. Daí a gente consegue utilizar. Mas vocês vejam que essas pistas, quando elas não são bem consolidadas no ensino explícito, efetivo, que as letras representam os sons e quais são esses sons, fica um jogo de adivinhação.
um mistério a ser desvendado a cada palavra a ser na tentativa de codificar. E tem esse jogo o tempo todo, por quê? O ensino não é explícito do que as letras representam sons, ele é sempre implícito, ele é sempre utilizado com uma referência de nomes estáveis da criança, de outras palavras, é sempre esse jogo aí de contraste entre os sons. Vocês entendem isso? Então, este lugar que o nome próprio ocupa hoje na nossa pedagogia é um lugar inadequado. A forma com que ele não efetivamente ensinado, mas a forma em que ele é utilizado como ponto de partida para reflexões sobre os sons da nossa fala, entrando em contraste com outras palavras. Então, essa utilização do nome da criança, ela é uma abordagem construtivista para que, junto ali com o professor, a criança com seus conhecimentos prévios, que não teve ensino explícito, talvez ela estabeleça e construa um conhecimento que ela precisa posteriormente para usar na escrita e na leitura. Então vocês vejam que o problema não está em eu ensinar o nome da criança. Olha, esse aqui é seu nome, vamos traçar, vamos fazer traçados, vamos trabalhar com massinha, né, para fazer o treino motor, porque isso é uma ordem, isso daí é algo relacionado ao desenho das letras, é uma caligrafia, é uma outra habilidade, uma habilidade motora, né, uma habilidade artística até, por que não, né, porque ela acaba fazendo esse traçado, então isso é uma coisa. Então, às vezes me perguntam, como que eu ensino o nome da criança? Uai, você pode ensinar efetivamente, se quiser, as letras e os seus traçados, e dar aqui a criança, esse é seu nome, mas no momento que ela tiver o conhecimento prévio, anterior, ela precisa ter um conhecimento anterior de que aquelas letras do nome dela representam os sons da fala. Então a gente tem que ensinar isso antes, eu tenho que dar esse conhecimento antes. E esse lugar errado em que o nome próprio ocupa é oriundo disso daqui, desta teoria aqui, lá na sua página 221, em que as autoras definem o nome próprio como uma abordagem construtivista para desenvolver uma relação posterior letra-som, talvez desenvolver. E vocês vejam que isso daqui é lá de anteriormente, né? Isso aqui a gente está falando de uma abordagem da década de 80, consolidando na década de 90, 2000, tudo bem. Só que depois a gente tem atualizações dessa utilização e dessa abordagem ainda sendo disseminada na pedagogia. E aí a gente tem o quê? Por exemplo, com o professor Arthur Moraes, neste livro, Sistema de Escrita Alfabética, e que lá na página 135, para quem tem o livro, ele também fala, explorando palavras estáveis. E justamente aqui, nessa exploração de palavras estáveis, o autor utiliza desde as primeiras didatizações da teoria da psicogênese, ou seja, aquilo que eu expliquei, colocando, né, uma didática a partir de uma teoria. Então, a teoria, ela não didatizou nada, ela só preconizou algumas coisas, tudo bem, levantou algumas coisas, e aí depois, por seguinte, autores como Arthur Moraes didatizaram o como colocar em prática uma teoria, né? Então, aqui. Então, desde as primeiras didatizações, que não veio com ele, tiveram outras anteriores, claro, da psicogênese, um lugar especial era reservado para atividades que exploravam palavras como os nomes próprios das crianças. De algum modo, no imaginário pedagógico, os alfabetizadores inspirados naquela teoria passaram a tratar nomes próprios como sinônimo de palavras estáveis, né? Então isso aqui que eu falei sobre as palavras se tornarem estáveis a partir ali da construção do seu nome, ela continuou ganhando força depois da teoria da psicogênese, com a sua didatização, até chegar aqui no incentivo, por exemplo, desse autor neste livro. Então, ele vai falar
que as crianças elas comecem a refletir sobre aquela palavra combinada com outras palavras, e que a teoria dele nesse caso é que se a criança consegue estabilizar algumas palavras como seu próprio nome, ela conseguiria estabilizar outras palavras também. Então veja que o cerne da questão de que a criança memorizaria essas palavras específicas como seu nome, e se ela é capaz disso, ela é capaz de memorizar outras, também já é errado. A criança tem uma capacidade limitada de memorização. A nossa memória, ela não é ilimitada, né? Então, assim, se a gente depender de memória para ler exclusivamente e não conseguir usar estratégia de decodificar, de estabelecer, a partir desse estabelecimento dessa relação letra-som, a coisa não vai funcionar, como não tem funcionado. Então a gente vê essa prática de utilizar o nome próprio neste lugar em que eu falei para vocês que está errado, ela é amplamente utilizada. Se ela fosse boa, a gente estava muito bem, né? Se isso fosse suficiente e fosse coerente, a gente estava muito bem em termos de desenvolvimento na alfabetização, que não é o nosso caso, que inclusive estamos aqui discutindo alfabetização diariamente. E aí, eu dei o exemplo de Arthur Moraes, vou dar outro exemplo de um agora uma autora, quem chuta aí? Que autora que eu falarei? Mas de uma autora que acho que depois de Emília Ferreiro, ela é a segunda mais divulgada aqui na pedagogia, antes até do Arthur, né? Que é a senhora... Quem vai falar aí? Ninguém vai ousar, gente? É fácil essa. Vou até beber água. Ninguém vai chutar? Bom, vocês estão tímidas. Senhora Magda Soares, né? Senhora Magda Soares, e eu vou dar um exemplo, porque aqui a gente fala e mostra. Magda Soares, isso, Ale, isso mesmo. Aqui, nessa página 64 deste livro aqui, Alfa Letrar, peguei um dos, mais atuais, página 64 do Alfa Letrar. Aí temos lá, logo no início, uma prática na página 64. Uma prática para iniciar o conhecimento das letras na sala de aula. Muito bem, bastante gente falou aí depois. Então, Ale, você pode pegar aí na página 64. Qual é o estímulo dado para que se inicie o conhecimento das letras? Que, obviamente, conhecer as letras é importante. Só que conhecer o que das letras é importante? Será que só conhecer a ordem alfabética, recitar nome de letra, o que é importante? E como que a gente conduz uma forma sistematizada de se conhecer as letras, né? E aí, qual é a abordagem que ela traz aqui? Mais uma vez, a abordagem de o nome da criança como uma prática. Ela traz aqui um exemplo de uma prática para se aplicar em sala de aula. Nome usado com palavras estáveis para o primeiro contato com as letras no eixo conhecimento das letras. Então, ela vai dizer aqui, conhecimento das letras é importante, mas o primeiro contato com o conhecimento das letras para a autora é a partir do nome da criança. A partir do nome, independente da dificuldade desses nomes que a professora vai enfrentar dentro de sala de aula, que são os mais difíceis possíveis, vocês vivem essa realidade. Não é só nome que tem uma ortografia, relação letra-som fonética simples, né, e direta. Mas tem sons irregulares, tem nomes internacionais, né, tem nomes que são estrangeiros, que a gente fala. Tem várias situações em que é muito complexo você começar o conhecimento da letra a partir do nome das crianças, mas é o que é incentivado aqui num dos primeiros eixos de conhecimento da letra. Né? Então ela vai dizer, entregue à criança seu nome escrito em uma ficha, com letras maiúsculas de imprensas,
Ao entregar a ficha, leia o nome, acompanhando com o dedo, em seguida aponte o nome de cada letra. Então, estão vendo aqui? Conhecimento da letra, o que está sendo incentivado? Né? Habitue a criança a sempre escrever seu nome, ou seja, memorizar essa escrita, né? Copiando, orientando a grafar adequadamente. Mantenha na sala esse quadro de palavras, né? Com os nomes das crianças e mantenham outros quadros de palavras que tenham sido destacadas durante leituras, parlendas, poemas, e escreva-as em fichas e utilize esses dois nomes, né? Então, as palavras que saíram que montaram nesse quadro de palavra, que saíram de poemas, de outras leituras, que sejam confrontados com os nomes das crianças, que é aquele exemplo que eu falei logo no início. Então, assim a gente vai fazendo esse confronto, essa confrontação, para a criança ir estabelecendo que o A de Amanda é o A do apontador, né? Mas que o G da girafa pode não ser o G do Guilherme, é diferente. E aí, essas dificuldades, essas nuances sobre a língua que existe, como é que fica? Qual é o lugar disso? Então, veja que, como eu disse, nesse livro e nessa abordagem super disseminada, assim como Arthur Moraes, todos eles advêm dessa teoria, dessa perspectiva da psicogênese, de se colocar o nome próprio como objetivo de se levantar hipóteses sobre a relação letra-som. A grande questão que eu trago aqui para vocês é o seguinte: se essa relação letra-som ela é tão essencial para aprender a ler e a escrever, por que a gente não ensina de uma forma explícita as letras e seus sons desde o início? Não é muito mais fácil? E aí, como consequência, depois que a criança estabeleceu que as letras representam os sons, aí vamos lá. Aí agora deixa eu entender o que o meu nome quer dizer, deixa eu entender, deixa eu ver esse conhecimento na prática, assim, na formação de letras. Aí sim, aí o nome próprio ganha um lugar. Aí vocês podem me perguntar, qual que é essa ideia, né, de se utilizar o nome próprio erroneamente? Vocês já sabem de onde ela vem. Agora, qual é a ideia por trás disso? Além de refletir sobre a relação letra-som, tem uma outra questão, que para esses autores, né, para essa abordagem construtivista, o ensino transmissivo, esse ensino que a gente ensina previamente, né, de um professor que sabe para uma criança que ainda não sabe, que não sabe, né, então esse ensino que seria explícito de um professor para uma criança, ele não é privilegiado. Por quê? A criança estaria numa situação que a colocaria como desmotivada a aprender, porque imagina, a criança não pode ser ensinada, ela já sabe, ela já traz do ambiente, ela já faz hipóteses sobre a escrita, ela já traz algumas coisas. Tudo bem, ela traz algumas coisas, né? Porque a gente vive num ambiente letrado, mas ela não traz o suficiente, sobretudo aquelas crianças em condições de baixo capital cultural letrado, que eu já falei algumas vezes aqui, que é aquele ambiente que não tem leitura, não tem vocabulário, não tem conversa, tem muita tela, tem muito ficar dentro de casa, enfim, né? Então ela é desprivilegiada do ponto de vista cultural e ela é muito desprivilegiada na hora de fazer esses estabelecimentos de relação letra-som. Ela fica com muita dificuldade. Então acaba que quando a gente depende muito da criança para ela aprender de um ambiente muito, de uma abordagem muito construtivista, que a criança constrói seu próprio conhecimento e tira a posição de um professor para ensinar, apenas para mediar aquilo que ela já traz em si, eu estou fazendo o quê? Práticas ineficientes. Quando eu trago essa abordagem de que o nome próprio tem esse lugar tão evidente, né, como ponto de partida para o conhecimento das letras, como ponto de partida, como o estabelecimento da relação letra-som e da comparação com outras palavras, eu estou tirando um ensino explícito e transmissivo que funciona,
que funciona e funciona para todas as crianças. Ó, a criança que não possui um núcleo letrado tem muita dificuldade nessa abordagem construtivista. Exatamente, porque depende muito dela. Porque o ambiente não deu para ela, depende muito dela, mas ela também não tem muito a dar, né? Então nessa abordagem falta muito. A Vanessa, queria muito que você fosse a professora da minha filha, você pronuncia sobre esses assuntos. Eu sou professora de professoras aqui, né? Professoras de mães e professoras que vão colocar tudo isso na prática. Eu acho que eu ajudo, contribuo muito mais dessa forma, né? Acho que eu consigo disseminar mais ainda, imagina. Consigo atender muito mais pessoas assim. Mas vamos lá, por que esse pensamento, né, de se usar esse nome como uma motivação a mais para a criança aprender? Aí eu trago esse livro aqui, que eu sou muito fã da Falácia Socioconstrutivista, da autora Simone Benedetti, Kátia Simone. E lá na página 263, o que ela traz? A escrita a partir de modelos, né? A escrita do próprio nome e a escrita de títulos também, né? Mas a escrita de próprio nome aqui, como uma das... Ela traz isso dentro de um capítulo que é como uma das práticas pedagógicas contraproducentes, que é exatamente o que eu falei aqui para vocês nesses primeiros 30 minutos aqui. Aí o que ela traz? A escrita a partir de modelos, a partir do nome, né? Surge da concepção. Então a gente vê tudo enraizado nesse pensamento do que precisa ser o ensino, né? Que ele não pode ser transmissivo, que ele tem que ser construtivo, ele tem que ser significativo e ele tem que ser motivador para a criança. No entanto, na prática, não é assim que a gente aprende. A gente não aprende somente motivada, mesmo porque a motivação é algo muito difícil, ainda mais para crianças, a gente falar nesse sentido de motivação e ser significativo também. Para criança, às vezes, para se tornar significativo, precisa anteriormente ser transmissivo, ela ter os elementos e fatos e conhecimentos prévios para conseguir fazer uso dessas informações e aí sim se tornar significativo. Mas primeiro precisa alguém que ensine, né? Então ela traz aqui, né? Trata-se de uma concepção pedagógica global baseada nas ideias dos usos sociais da língua, né? E nesse pensamento da psicogênese, dessa teoria da psicogênese que eu trouxe para vocês, que de fato foi ali uma das grandes disseminadoras. Então quando vocês falarem ou quando vocês ouvirem incentivo a início do conhecimento das letras, quando alguém falar comece pelo nome da criança, vocês já sabem que está enraizado numa teoria, numa abordagem psicogenética, da psicogênese. Está enraizado nessa teoria, está enraizado nesse conceito construtivista e não é o mais eficiente, tá? E aí, Ferreiro e Teberoski, a partir da ideia do uso de modelos de escrita como motivo para escrita espontânea, então ela parte do nome para escrever outras coisas espontaneamente, elegeram, então, a escrita do próprio nome como uma das principais ferramentas de alfabetização. Vejam, então, aonde está sendo colocado o nome próprio na alfabetização no Brasil, num lugar totalmente inadequado, num lugar totalmente ineficiente, numa prática pedagógica que deveria acontecer posteriormente, não como um ponto de partida, como uma ferramenta principal para alfabetizar a criança, que incentivaria escrita espontânea, como eu trouxe exemplos aqui para vocês, e esse estabelecimento da relação letra-som. Então, ficou claro para vocês, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida nesse ponto, assim? Então questionem, quando se colocarem, trabalhe o nome próprio da criança como esse estabelecimento, né, desse levantamento de hipóteses, né, do que ela precisa para aprender a ler e para aprender a escrever. Se questionem quem está mandando fazer isso, questionem materiais didáticos que partem dessa prática. Como eu disse, pode ter o seu lugar, isso não exclui a escrita do nome como um traçado, desenvolvimento de traçado, mas não é uma prática
pedagógica eficiente para se usar no estabelecimento de uma relação letra-som, que é com esse viés que tem sido utilizado, porque é com esse viés que a teoria da psicogênese se baseou para utilizar o nome próprio e, consequentemente, alfabetização e letramento, alfaletrar, descoberta de sistema de escrita alfabético preconizado por Arthur Moraes, enfim. Já confundi Arthur Moraes com Magda Soares. Já falei Arthur Soares, confundi tudo, mas vocês entenderam, né? Aonde vem preconizado isso? Esse ponto central aí. Então, isso, como eu falei aqui pra vocês, é ineficiente. Então, o que é eficiente? O que eu ponho no lugar, Mariane? Então, assim, o que você tá me falando? Aí, até perguntando, a Kaine, né? A Juliana. Então, temos que partir de onde? Partir, primeiramente, de um ensino, estabelecer, né, leitura para iniciar a alfabetização. Não, da onde que eu vou partir? Você pode ler em voz alta para as crianças, você pode ler em voz... autores, leia a falácia, vai ter muita coisa lá. Leia a falácia, vai ter muitas referências. Leia o Renab, também que está no Google. Leia os documentos do Alfa e Beto, do Instituto Alfa e Beto, tem muita coisa. Tem muita coisa disponível, tá? Tem que procurar. E eu vou dando indicações aqui no perfil toda sexta. Eu vou dar indicações e tem um destaque lá, indicações. Tem uma live que eu fiz sobre isso também. Tá aqui no perfil, dá uma olhada. Mas voltando aqui. Então, se eu tô falando que essa prática, né, do nome próprio não tem que vir a partir dessa abordagem da psicogênese, dessa abordagem de alfabetização e letramento e da descoberta do sistema alfabético, como que ela vem? Então ela vem do seguinte: a prática correta e eficiente é o quê? Ensinar previamente os sons que as letras representam. Em paralelo, ensine o traçado de letras no alfabeto, o traçado de letras dos nomes das crianças, não tem problema nenhum, você pode ensinar esse traçado de letras, como eu disse, é de uma certa natureza, de uma natureza de desenvolvimento de habilidades motoras finas, né? Então a capacidade dela traçar letras é uma coisa. Agora, outra coisa é ela saber que essas letras que ela reconhece, que ela vê, que ela traça, representam os sons. Então estabeleça isso para a criança, ensine, não tenha medo de ensinar. Ah, Mari, como que eu ensino isso? Basta eu entrar no YouTube e ouvir um sonzinho, uma musiquinha de 1 minuto de quais são os sons das letras? Não, não basta, porque você pode até pegar ali o conhecimento dos sons das letras, mas o que vai ser determinante é entender essas variações de sons. Então, por exemplo, que o G tem variação, que ele pode ter som de G, de gato, como pode ter valor sonoro de J, de Jean. Alguns nomes de Jean escreve com G, né? Mas alguns com J. Mas de Roger ali no meio, né? Que tem essas variações da letra G. Como que eu sei isso? Como que esses sons são produzidos? Então, trocas comuns que a criança faz, por exemplo. Eu já falei na aula da semana passada, na live da semana passada. O M e o N. A criança fica lá em dúvida, né? Maria ou é Nari, ou é com N? É com M ou é com N? Porque a sonoridade é muito parecida, é um som nasal, né? Então, o que diferencia essas letras para eu dar como referência para a criança saber quando que ela usa aquilo ali na palavra ou na leitura, né? Então, Maria de Mariane, por exemplo, eu vou juntar meus dois lábios, eu vou ter uma formação de um som a partir de uma articulação, de um ponto de articulação bilabial. Então, eu tenho, Maria, Mariane, macaco, né? Nomes de pessoas, Manuela, Murilo. Então, sempre vou ter esses dois lábios se unindo. Eu faço isso com a minha filha tem 5 anos. Quando ela tem que pensar qual letra ela presta atenção, eu vejo que ela tá prestando atenção no movimento da boca dela. Ou ela tá olhando para quem tá falando com ela, porque daí ela já sabe, é M ou é N. Ela já tem essa referência. Por quê? Ela sabe, alguém a ensinou, no caso eu, como esses sons são articulados e formados para dar esse som, né? Então eu uso, por exemplo, as bocas de letrinhas, né, do meu material. Eu uso também as dramatizações, os sons das letras. Então fazer uma referência não é simplesmente colocar a forma da letra e falar, olha, essa é a letra M com essa forma e o som é
Não, eu vou trazer uma dramatização da menininha comendo macarrão e fazendo pra ajudar, né? Quando ela vê aquela imagem, lembrar do som, ajudar isso a memorizar. Então eu vou trazendo essas informações. No caso do N já é diferente, já é um ponto de articulação que a gente chama alveolar, que a ponta da língua toca a raiz dos dentes incisivos superiores, como em navio, noite, Natália. Vocês vejam que é diferente o ponto de articulação. Então a criança, quando ela tem essa referência e alguém precisa falar, ela precisa escrever uma palavra, né? Ela precisa ganhar, diferenciar isso, ela vai pensar ou Aí ela vai saber direitinho o que ela usar do ponto de vista da letra para representar esse som que ela tá ouvindo, que ela tá falando. Então a gente dá essas referências. Então, e isso não significa que eu vou ensinar na ordem alfabética, nem que eu vou ensinar pelo nome da criança, porque como eu falei, pode ter nome com sons variados, né? Com sons irregulares, que não é hora da gente apresentar no começo, né? No primeiro momento, primeiro contato com a letra, a criança não sabe nada, não sabe quais são as letras, aí eu já vou apresentar os sons irregulares, já vou apresentar o X, todos os sons de X, já vou apresentar tudo o que existe de variações para confundir? Não, primeiro eu vou começar com os sons regulares. Eu vou começar com o C de casa, não o C de cebola, porque o C de cebola tem valor sonoro de S, que a gente já trabalha na consoante S, né? Então esse som ele já é desenvolvido, ele já é trabalhado de outro contexto, eu não preciso usar agora, eu vou usar isso depois, quando ela precisar escrever o nome, quando ela precisar ler uma palavra, depois. Vocês entendem que esse conhecimento, ensinar as letras, né? O ensino das letras, ele deve passar por esse conhecimento de que as letras representam os sons, quais são esses sons. Não deve vir de palavras estáveis, nem pelo nome da criança. Tem que vir anteriormente, dos componentes dos nomes, né? E aí eu vou seguir uma ordem de dificuldade. Então eu vou começar com as vogais, depois com as consoantes, né? Fricativas, que podem ser sustentadas. Por exemplo, no caso do F e do V, que eu posso sustentar, ó, por mais tempo. No caso do P, eu não posso, ó, né? Rapidinho, ela é uma consoante plosiva, encontra uma barreira total aqui na minha boca e quando sai o ar, sai como se fosse uma explosão, já é diferente. Então eu não consigo sustentar. Pipoca, eu não consigo fazer essa sustentação do som, é impossível, porque tem uma característica da emissão desse som. Então, a gente começa com faca, deixa eu ver, perdi agora. Foca, fada, esses sons que são sustentados. Então, o lugar correto de se ensinar o nome da letra é depois de... O nome da letra não, desculpa. O nome da criança como uma relação entre a letra e o som é depois que eu ensinei os sons. Então, como que eu faço? Eu oriento as minhas alunas e eu fiz aqui, por exemplo, com a minha filha. Eu passei os sons das letras e isso é rápido, tá, gente? Não pensem que a gente fica 1 ano fazendo isso de som, não. Não é nada disso. Você faz em 2 semanas, você apresenta os sons e beleza, vamos pra frente. Aí depois eu cheguei, agora eu vou apresentar o nome dela, né, de fato. Então ela já sabia a forma gráfica, já via, tudo bem, mas agora, olha, vamos ver esse conhecimento que você teve, né, dos sons das letras, como que ele se relaciona com a formação do seu nome? Daí, Luísa, olha, Luísa. Qual que é o primeiro som, né? O primeiro, não é a primeira sílaba, veja aqui, é o primeiro som. Primeiro som, como que é o formato da sua boca ao sair esse som do Luísa. Aí ela, tá vendo? Aí ela foi, essa letra aqui, letra L. Daí ela sabe, grafa a letra L. Lu, nossa, o U. Daí ela vai lá, o I, z. Nossa, é o zumbido da abelha que eu sei, deixa eu ir lá. Igual a Rita comentou aqui, usa
a gente usa um recurso que eu ensino minhas alunas, que é a parede dos sons das letras. Então, ela usa lá a parede com a referência desse som e a referência da forma gráfica na parede e da dramatização, ela vai lá, olha e fala, nossa, agora eu vou usar essa letra aqui, né? O Z, usa o Z. Aí depois o A. Vejam que ela vai fazendo, ela vai entendendo isso daqui. Ó, a Márcia. Meus alunos aprenderam a escrever o nome completo porque sabem os sons que as letras representam. Então, o nome completo, que eu ainda tô falando aqui dessa abordagem do nome próprio, nessa abordagem do nome próprio, se fosse um nome só. Imaginem crianças que precisam escrever nome completo, nomes compostos, quanto a isso é mais difícil. A Dani, é bem rápido. A cada semana estou apresentando o som de 4 letras e está sendo bem produtivo. As crianças lembram os sons com as dramatizações. Exatamente, Dani. A Dani é minha aluna, né? Agora dessa turma de agosto. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a referência da parede dos sons das letras. Aqui tá pequenininho. Mas a ideia é mais ou menos isso, né? A gente tem aqui os cards, tá vendo? A forma... Deixa eu pôr aqui. A forma da letra, as formas, aqui não dá pra ver. As figurinhas que representam os sons, as boquinhas pra trazer isso daqui, né? Então tem aqui todas essas referências. Vai, Ale, vai alfabetizar mesmo. Não tem como, gente. Quando a gente ensina o que precisa aprender, não tem como. Ah, Tati, estou iniciando a alfabetização adulto. Alguma dica? Estabeleça a relação letra-som pra agora. Não espere, porque pode faltar pouco para essa compreensão deles perceberem de que as letras representam os sons. Então pode ser até que eles já conheçam as letras, agora associe aos sons das letras, tá? Então traga esse conhecimento de uma maneira explícita para eles. Faça esse estabelecimento da relação letra-som, consolide o princípio alfabético e desenvolva um pouco de consciência fonêmica, claro, para eles perceberem como esses sons estão presentes nas palavras, mas... Quando a gente usa essa abordagem do nome depois, a gente pode usar o nome para desenvolver consciência fonêmica. Olha que interessante quando as coisas têm uma ordem, né? Uma organização do ser, né? Deixa eu ver. Meu aluno com autismo e TDAH aprendeu os sons das vogais bem rápido. Olha que ótimo, muito bom. E uma das dificuldades das crianças, né, que eu vejo relatos é assim, ai, criança não memoriza as vogais, não memoriza o som, não sabe como é que fazer. Ensine isso daqui, isso é significativo, gente, esses sons são significativos, isso faz sentido. Tem uma pergunta. A Rafaela, saber o som das letras é primordial para a fluência da leitura também. E você explica muito bem, viu, Mariane? Obrigada. Obrigada por todo o conhecimento passado, suas lives. Obrigada, Rafaela. Deixa eu ver. A Monique. E a criança que fala errado, que não consegue, por exemplo, pronunciar o L? Excelente pergunta, Monique, porque eu tenho isso. A minha filha em casa, ela tem dificuldade para pronunciar alguns fonemas. Mas é que, na verdade, isoladamente, eu vou trabalhando com ela quais são os fonemas. Então, eu tive um avanço incrível com ela quando eu me decidi e falei, olha, agora eu vou fazer um trabalho sistemático de apresentar os fonemas e dar essa referência de como ele se articula. Então, o L, né, ele é formado com a ponta da língua tocando aqui a raiz, os dentes de cima, né? Então, quando eu trago essa referência para a criança e ajudo ela a perceber como esse de lápis, de Luísa, né? De, enfim, nossa, sumiu as palavras aqui. Mas de como esse som ele é produzido de uma forma individual e eu trago essa referência de como isso acontece, é muito interessante como eles percebem. Ó, ele fala nel. Por que ele fala nel? Porque o nel é o mesmo, o N, né? É o mesmo ponto de articulação do L, só que o N é nasal, né? Então fala nel. Ele não pode nasalizar, né? Tem que ser não pode pôr o nariz no jogo para usar, para sair esse som do nel aí, para sair o L. Então, quando a gente traz essa referência
de como os sons são representados, fica muito legal. Então a gente tem a referência das bocas de letrinhas, pode usar o espelho, pode ajudar a fazer isso. Você vai entender por que essas trocas acontecem, né? Por que ele usa o N e não usa o L? É muito nasal, exato, porque o N é exatamente o mesmo ponto de articulação. Cadê, ó? Peraí. Ah, é que não tá na mesma coisa. Não tá na mesma aqui, ó, mas... Se vocês virem, aqui o N, ele é um ponto de articulação alveolar, ao passo que o L também. O L também. Então, no caso, tem que trazer isso, que não dá para nasalizar esse som. Então, essa diferença é essencial. A Tati, tem um aluno autista, DH, a psicóloga falou pra mãe que ele não ia ser alfabetizado tão cedo. Conseguimos e agora ela quer saber como. Graças a te conhecer aqui. Ai, que coisa boa, Tati. Que coisa boa. E quando eu troco o R por L igual cebolinha, a mesma coisa. O R e o L tem também o mesmo ponto de articulação. Só que no R, brando, ele precisa vibrar a ponta da língua, né? Então precisa fazer o rrr. Não basta tocar lá a raiz dos dentes. Tem que ter essa vibração. Eu fiz em casa e deu certo, aprovado com a minha filha, exercícios de estalar. Fiquei falando pra ela estalar e movimentação da língua, né? Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. E, claro, incentivando explicitamente como esse som ele é formado. E em pouco tempo ela conseguiu, né? Ela faz o R, mas ela faz isolado. Daí agora eu preciso juntar o R com A, Rá, pra ela conseguir fazer Rá. Porque ela tá fazendo R, Lá, sabe? Ela junta o R e fala o Lá com A. Então eu tenho que fazer agora esse trabalho de juntar o R com A, Rá. Então hoje a gente fez isso, saiu o Rá. Depois eu vou fazer com o Re, o Ri, o Ró e o Ru. Vou fazer, e o Rão, né? Vou fazer isso com ela bem sistematizadamente. Mas por quê? Eu tenho esse conhecimento, consegui perceber, aprender, até ensino vocês sobre essa questão dos pontos de articulação para formar o som. É muito legal esse conhecimento, gente, ajuda demais. Para quem é professora, tem troca simples na escrita, que é por conta disso, porque a criança não consegue diferenciar fonemas na fala, daí ela reflete na escrita, né, na própria fala da criança, ou às vezes a própria fala tem dificuldade. Olha só a Edilane, minha aluna também. O meu filho também não pronunciava o fonema do C e do G. Agora, com o avanço, o conhecimento do som das letras, ele já está conseguindo pronunciar corretamente. Até a fono está encantada com o avanço, exatamente. Que daí a gente vai ensinar, vai dar referência. Olha, pro C, lá no final, você tem que quase encostar o céu da boca. Então você dá essa referência, mostra o formato da boca, como que acontece isso, treina isso, evidencia esse som. Olha que coisa ótima. Muito bom. Bom, gente, acho que já me perdi aqui nas perguntas. Mas era esse da Edilane. Tem um aluno que troca o C por T. E T. É diferente. O som pode parecer igual, mas se você tem esse conhecimento do ponto de articulação, ele é totalmente diferente. Você consegue ajudar a ele não fazer essa troca, ensinando como esses sons são produzidos. Tati, acho que vai te ajudar muito esse curso, as letras e seus sons. Né, gente? Então, tudo isso que eu falei aqui sobre, especificamente, os sons das letras, da importância de se ensinar isso, porque é muito importante, tem todo um conteúdo sistematizado para não ficar dicas soltas dentro do curso, as letras e seus sons. Então, para quem não é minha aluna, para quem não tem o conteúdo completo que eu tenho da formação de alfabetização, né, que é o conteúdo mais completo, não consigo ter, não tenho acesso, tem as letras e seus sons, que já é excelente, já ajuda exatamente nesse estabelecimento aí, que as letras representam os sons, e quais são esses sons e como ensinar, qual ordem ensinar, que não vai ser pelo nome da criança, não vai ser a ordem alfabética. Então vocês têm a oportunidade, entrem nas letras e seus sons, né? Então quem quiser mais informações, tem o link na minha bio, vai cair direto no WhatsApp da Giovana, tá? O valor do curso é R$197. R$197 é um preço excelente para o conhecimento que tem. Então tem aulas gravadas,
tem materiais, tá? Então aqui, ó, mas tem aqui, ó, materiais, todos esses materiais, tudo grande, tá? É que o meu tá pequenininho. Então, as bocas de letrinhas, as paredes de dramatização, tem tudo, tá? Então, tem tudo lá dentro do curso. São 7 aulas sobre os sons das letras, mas tem um monte de conteúdo bônus sobre alfabetização, tem sobre pré-alfabetização, é bem legal, tá? Tem um e-book sobre ciência da leitura, então como ensinar, né? São 5 artigos que eu escrevi com referências. Então, para quem me pede referência de livro de alfabetização, dentro desse e-book tem artigos que eu escrevi e tem as referências. Então, tá super legal. Então, tem lá também esse e-book, vocês podem entrar e ter acesso a tudo isso por R$197, R$197. Pode fazer em 12 vezes de 19 alguma coisa. Eu acho que não sei quanto que dá, mas 19 alguma coisa. Tá, Charlene? Quero participar do curso. Como faço para adquirir? Então é só entrar no link da minha bio. Sabe onde fica? Ali, né? Na bio. Se você entrar aqui, clicar no meu nome, vai cair lá na bio. E lá tem um link. Você entra, fala com a Giovana. A Giovana fala, ó, quero participar do curso Som das Letras. Ela já vai mandar a oferta especial para vocês participarem. Para quem quiser participar. Tá, gente? E é isso. Mais alguma dúvida? A Cícera, daí eu respondi, né, qual o valor do curso, pode ser parcelado, pode ser à vista, do jeito que vocês quiserem, tá lá, tem opções, e é um conhecimento que é inicial, assim, é a base para funcionar, estabelecer essa relação letra-som, que é tão importante. Vocês vejam que na teoria da psicogênese, no contexto de alfabetização e letramento, enfim, tudo isso daí é dado uma volta enorme, um jogo de adivinhação aqui, ali, aquela coisa estressante, cansativa para quem ensina, para quem tá tentando aprender, assim, é muito desesperador, é angustiante para quem tá tentando aprender dessa forma. Então essa volta, esse curso corta o caminho nesse conhecimento de que a letra representa o som, porque só fazem essa volta toda utilizando nome de palavras estáveis, nome de criança, quadro de palavras e tudo mais, para chegar nesse estabelecimento aqui que eu falei para vocês, que a letra M representa o som do como que eu ensino isso, como que eu trago isso para criança e tudo mais, tá? E o curso Casa de Letrinhas, SUEM, não existe mais. Agora a gente tem a formação de alfabetização pelo método fônico. Abrimos turmas de tempos em tempos. No momento, turmas fechadas, mas qualquer dúvida me chamem no direct, tá? Quem tiver dúvida sobre o conteúdo completo, que inclui, claro, esse som das letras. Mas quem não consegue entrar na formação completa, que já tem um custo maior, consegue entrar nessas letras e seus sons e já iniciar com essa base. Essa base que garante isso aí que eu falei aqui, não dá essa volta, sabe essa volta toda? É isso. A Josi, sempre aprendendo, que bom. A Josi é minha aluna. Gente, então é isso, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, 1 hora de live, vou deixar essa live salva. E divulguem, vai dar o que falar, né? E na hora que você divulgar e falar, não tem que ensinar a partir de nome, isso daí é uma confusão... Enfim, mas não é eficiente mesmo, e alguém tem que falar isso, né? E eu tô aqui pra isso, pra falar isso mesmo. Tchau, gente, boa noite. Quem quiser entrar no curso As Letras e Seu Som será muito bem-vinda. A turma, né, que fica ali recorrente, mas as aulas já estão todas gravadas, os materiais disponibilizados e é só clicar no link da bio, tá? Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.